Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Hoje tem a presença do Joseval. Dei folga para o Joseval no feriadão, a gente grava por antecipação os programas, então o Joseval está curtindo aí o feriadão e a gente segue, é claro, nessa rotina do programa Alto Astral no 14, como sempre, trazendo temas interessantes, né, da comunidade de Anápolis. E hoje um tema mais do que especial, né? E para isso a gente traz hoje aqui, e são vários convidados, a gente vai apresentar Pamela Rezende. A Pamela eu conhecia através de programas que a gente fazia na Toyota, consultora de vendas que ela era, sempre prestativa, apresentando os carros, daquela forma que só ela sabe. Pamela, seja bem-vinda ao programa Alto Astral no 14. Eu que agradeço, parabéns pelo programa. Guilherme, você sempre muito prestativo, muito fazendo programas interessantes na Toyota. Agradeço pelo espaço aqui, que é bem interessante esse assunto. É, sem dúvida nenhuma. Juntamente com ela também está a Carolina Lourenço e também o meu xará, João Guilherme. João Guilherme está ali no cantinho, né? Está ali, é isso. Muito feliz alegre com o carro novo, e né? Feliz com o carro. E quem não fica feliz com o carro novo, né? Aí, tem até a foto aí. Então, o tema de hoje é um tema assim, que poucas pessoas conhecem, mas eu acho que agora, você vindo aqui, eu acho que vai poder esclarecer, e principalmente tratando de interesse da comunidade de Anápolis, é um tema muito diferente e que pode permitir pessoas, auxiliar pessoas na aquisição de veículos, né? Principalmente as pessoas com deficiência, os portadores de necessidades especiais. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que significa essas siglas, para a gente começar? Vamos no beabá mesmo. O PCD e o PNE. Sim. PCD é pessoa com deficiência. PNE é pessoa com necessidade especial. O correto de falar é PCD, que é pessoa com deficiência, né? Necessidade especial, cada um de nós tem uma. Todos temos. Todos nós temos, né? Então, o correto mesmo é pessoa com deficiência. Certo. E como você chegou nesse tema, no dia a dia das vendas, como você chegou a esse assunto específico? Certo. Então, o Leandro me convidou para fazer um trabalho diferenciado lá, né? E o número de procura pelo processo de PCD foi aumentando e ninguém sabia nada. O cliente chegava na concessionária cansado já de tanto procurar e ninguém sabia. E eu também não sabia. É aquela maratona, né? Aquela maratona. Ele sabia que tinha o direito, mas não sabia como fazer aquilo virar realidade, né? Por favor, chegou o microfone. É muito burocrático o processo. Como tudo no Brasil, né? Papelada sem fim. Muito né? papel. É lei, né? Mas é aquela burocracia toda. E aí foi me desgastando muito. Aquele processo de compra que era para ser prazeroso, acabava que era horrível. Não tinha prazer em comprar um carro e eu não tinha prazer em vender. E aí eu fui começando a ajudar os clientes, eu ia fazer o processo da Receita Federal, aí depois eu fazia o da Secretaria da Fazenda, e Deus colocou um amor muito grande no meu coração em relação a isso. E depois de 4 anos que eu estava trabalhando lá, fazendo o processo, eu falei, gente, o que era desgastante no início, o que era horrível de fazer no início, começou a ser prazeroso. Mas esse prazeroso por você ver aquela situação atendida naturalmente, mas também por conseguir entender o processo e agilizar. Porque eu já comecei a fazer. Meu esposo veio de São Paulo para morar aqui e ele começou a fazer. Ele abriu uma empresa e começou a fazer esse processo de isenção. Inclusive, a Carol fez com a gente. Aí, o cliente, a burocracia ficava tudo por conta dele. Entendeu? Sim. Então não tinha mais aquele desgaste da pessoa ir na Receita Federal, não é assim. Vai na Secretaria da Fazenda, não, faltou um documento. Não, ele já pegava tudo, faltou um documento, ele vai no cliente e pega. Aí o processo... Tem que ficar alguém de fato por conta. Tem. Assim, se você quiser fazer sozinho, você faz. Como tudo no Brasil, mas né, são caminhos tortuosos. Mas né? Imagina é a Carolina é bastante burocrático e como eu não tenho tempo, sou professora e trabalho, meus horários é bem puxado, eu não tenho tempo. Mas a professora tem tanto tempo, tem. Não leva trabalho para casa, não tem aluno problemático. Então eu não tenho esse tempo para poder estar correndo atrás desses documentos. Então eu entreguei tudo na mão da Pamela e ela se virou para mim. E a gente fez o da mãe dela. Eu achei minha mãe porque ela auxiliou minha mãe, que é portadora de necessidade, deficiente, né? E então minha mãe comprou um carro através da Pamela. Que a Pamela, minha mãe foi na Toyota, conheceu a Pamela ajudou minha mãe a dar andamento nos documentos dela, através da minha mãe eu achei a Pamela.
E a primeira chato, vez... bom, né? A primeira vez que a mãe dela fez o processo foi sozinha. Meu Deus. Foi difícil. Quando ela chegou para comprar o carro, ela estava tão estressada que ela queria me matar, como se eu tivesse culpa, entendeu? E ela nervosa e tal, e eu falei, não, calma. Dessa vez ela foi, eu falei, vamos contratar alguém para fazer esse trabalho? Ela falou, vamos, pelo amor de Deus, não quero não. E foi super tranquilo. Como ela já tinha feito antes, a gente conseguiu fazer o processo dela com 30 dias, estava tudo pronto. Mas ela até te auxiliou nesse processo, né? Porque várias etapas, ela que teve esse desgaste até chegar em você, ou não? Você pegou desde o início? Não, eu peguei desde o início. Desde o início. É porque quando ela foi lá, que ela disse que queria trocar de carro, já falei, não, me dá tudo. Então ela não fez nada. Eu fiz tudo. Ela já tinha o laudo médico, então eu já peguei tudo e fiz o processo todo. Bom, essa questão de como saber se você pode se enquadrar, se você é um portador de necessidades especiais, ou se é uma pessoa com deficiência, de que forma enquadrar as pessoas, e é claro, a gente precisa de saber como funciona isso, né? Porque, sim, como você disse, todos nós, no fundo, temos alguma necessidade especial, e todo mundo se julga merecedor daquilo, mas como filtrar isso? Olha só, a Receita Federal exige que, por exemplo, deficiência mental severa enquadra, deficiência física que tenha deixado alguma sequela, não precisa ter um nome específico de uma doença. Por exemplo, eu tive um acidente e a minha perna encurtou 4 centímetros. Eu sou deficiente físico. Qualquer doença, qualquer situação que tenha te deixado sequela motora enquadra. Deficiência visual. Por exemplo, eu tenho visão monocular e eu não dirijo e um olho eu enxergo pouco. Eu enquadro também com a visão monocular. Para dirigir, não. Quem tem visão monocular não consegue ter a isenção, porque a Receita Federal entende assim, como que você está atestando que você tem deficiência visual e você quer dirigir? Eles não autorizam. A gente já tentou. Não dá. E como que fica essa questão de ser o condutor ou não? Tem que designar, alguma pessoa tem que ser parte integrante do processo? Como que existe essa fiscalização? Por exemplo, o João Guilherme, no caso do João a gente fez o processo no nome dele. É tudo feito no nome do deficiente. Certo. A gente pode colocar até 3 condutores autorizados. No caso, a Carol é a condutora principal, a avó dele, o avô dele, enquadram. Por exemplo, minha mãe. A minha mãe tem síndrome do túnel do carpo. Eu estou finalizando o processo no nome dela e, visivelmente, Guilherme, ela não tem nada. Você olha para ela e pensa que ela não tem nada. E ela não tem CNH, então tem os 3 condutores autorizados que vão dirigir para ela. Que possa fazer. E é tudo previsto sobre lei, é tudo legalmente falando, não tem nada... Eu sei, mas e como acontece essa fiscalização? De tempos em tempos alguém vai lá para olhar se de fato... Não. Tá, boa pergunta. Que a gente faz um laudo que a gente pega no CISEM, da Receita Federal. São 2 médicos que vão atestar. Médicos credenciados pelo SUS, numa unidade de saúde credenciada pelo SUS, o diretor da unidade de saúde assina, é muito sério. O CPF dos médicos vai no laudo, é tudo muito bem feito. Não tem como ter fraude. Porque a gente fala, porque o Brasil existe isso, né? Você tem um benefício para uma parte da população, mas de repente, por fraudes, corta-se o benefício. Aí todo mundo paga pelo erro de alguns. No caso dele, ele teve que ter a assinatura do neurologista, do psicólogo e da diretora da unidade do hospital. Aí junta-se tudo isso. Tudo isso. Tudo com assinatura, CPF, tudo. E hoje é digitalizado, a gente tem que deixar tudo no sistema da Receita Federal. Aí, na Secretaria da Fazenda, a gente deixa tudo protocolado também. Não tem, por exemplo, não tem como a pessoa ir até a sua casa para verificar, mas o médico atestou. Né? Então está chancelando aquela... Isso. Ele é quase que uma avalista de todo o processo, né? O médico que faz o laudo, ele é responsável pelo processo em si, porque o primeiro passo é o laudo. Se você não tiver o laudo, nada vai para frente. E o médico atesta em cima de exames, né? Isso, tem lógico. Exames. No caso dele, ele tem o cariótipo, comprova a síndrome de Down. Eu levei ele no consultório, o médico avaliou ele. Para poder... a dificuldade motora. As características ainda existem. Exige o exame. Tem que levar o exame e o laudo do pediatra dele, conformando a síndrome de Down. Tem que colocar os CIDs corretos. Já aconteceu de cliente vir me procurar, que fez o laudo, não colocou o CID correto, foi indeferido na Receita Federal. É o código de identificação da... Isso. E não colocou o CID correto, não preencheu corretamente, a Receita Federal indeferiu 2 vezes. Isso é bom sinal, né?
É bom sinal. É assim, porque passa por uma auditoria na Receita Federal, né? Tem as pessoas, os auditores que acompanham. E ele veio, aí eu fui, procurei os médicos, coloquei o CID correto, fiz o processo novamente e deferiu. Tem como entrar com recurso. Tá. Bom, no caso da Carolina aí, teve esse primeiro processo da mãe e depois o dela. Já é o segundo. Isso, já é o segundo. Já é o segundo da família. Sim, por exemplo... Minha mãe já está no segundo carro já. Em relação a tempo, esse tempo consegue ser diminuído? Consegue, nosso processo dela foi bem rápido. Meu processo ficou pronto em menos de 2 meses. Menos de 2 meses ela já pegou o carro. O da minha mãe demorou mais, porque ela teve que fazer a prova do Detran. Coisa que eu não precisei fazer. Quando é condutor, já a gente vai falar, quando é condutor, o processo é mais moroso, porque a gente precisa passar por uma junta médica no Detran, junta técnica, prova de volante, para testar mesmo que a pessoa está apta a dirigir. Então, vamos falar disso aí. Como comprar o carro nesse plano, tendo ou não tendo a carteira de habilitação? Não, a única diferença é a maneira que vai ser conduzido o processo. Por exemplo, no caso do João Guilherme, ele não é condutor. A Carol foi numa unidade de saúde credenciada pelo SUS, ela providenciou o laudo e a xerox da documentação. Eu já dei entrada no sistema da Receita Federal, já corri com a Secretaria da Fazenda, entreguei o processo para ela pronto, ela já foi na concessionária, pediu o carro, pegou o carro com menos de 2 meses. Tudo pronto, certo? Porque ele já tinha o laudo do médico dele, do pediatra, já tinha tudo encaminhado. Já tinha o exame do cariótipo que ele fez assim que ele nasceu. Como a síndrome de Down é uma doença, é uma característica genética, não muda, né? Tem todo aquele histórico. Então, isso. Então tem o mesmo laudo. Desde o primeiro laudo, quando ele era bebê? Porque é uma característica genética, né? Não muda, né? Sei. Então o laudo dele sempre eu uso o mesmo laudo. Aí, então, no caso do conduzido, é mais fácil, mais rápido o processo. Por isso, porque já primeiro passo é o laudo, Receita Federal, Receita Estadual e a compra do veículo. No caso do condutor, primeiro relatório médico, esse primeiro relatório pode ser um profissional particular. Por exemplo, eu sou acompanhada por um médico particular, numa clínica particular. Ele pode fazer o laudo detalhado, com os CIDs corretos. Aí depois a gente passa pela junta médica, junta técnica, a prova do Detran. Ele passou na prova, aí a gente faz o laudo da Receita Federal e dá entrada no processo, no procedimento. Receita Federal, Receita Estadual e a compra do veículo. Em relação a... e o Brasil hoje começa a ter mais carros automáticos. Sim. E facilita o processo. Eu acho que alguns condutores, existe essa indicação, não? O carro dele tem que ser automático, tem que ser câmbio manual. 95% dos condutores, eles exigem carro automático e direção hidráulica. É raríssimo eles deixarem um carro manual. Então não viajei aqui na ideia, não, né? Não, tá corretíssimo. E alguns casos ainda tem que colocar uma adaptação. Um pomo no volante, às vezes a gente tem que trocar o acelerador de lugar, às vezes a gente tem que adaptar a pessoa. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela não tem as pernas. Então o acelerador tem que ser aqui na mão. Seria semelhante a um paraplégico. Isso. Então, todos os comandos de freio, de acelerador, tudo na mão. E essas adaptações? A própria montadora se encarrega? Tem alguém que faz? De que forma funciona isso? Não, adaptação, a gente não tem uma loja aqui em Anápolis ainda. Eu encaminho para Goiânia, é feito tudo lá, com lojas credenciadas pelo Inmetro, mas assim, cada cliente faz sua adaptação. Porque... O objetivo é o quê? É tirar o carro e a partir dali... O carro, ele vem... É uma pergunta boa também. O carro ele vem igual ao que vem para o salão de vendas. Não muda um parafuso. A partir daí que cada pessoa vai adaptar da maneira que a junta técnica especificou para ela no Detran. Mas essa chancela final depende dessa adaptação ou não? O processo se encerra com a entrega do carro? Você fala da minha parte? Tanto da sua parte, como também do processo em si, né? Não, é assim, ó. Por exemplo, como a gente está montando a empresa de assessoria do início ao fim, para a gente conseguir emplacar esse carro, ele já precisa estar adaptado, porque a gente vai passar por uma vistoria no Detran. Como eu te falei, 90% dos casos não precisam de adaptação, então saiu da concessionária, é só emplacar. Já está perfeito para Já está perfeito para utilização.
Uma coisa que todo mundo quer saber, afinal de contas, quais os benefícios que tem a pessoa, porque todo mundo quer saber de descontos, né? Foi um bom desconto? Nossa, foi um bom desconto. 33%. 33%? Isso, do valor do sempre veículo. Carro 0 km, né? Obrigatoriamente. É porque esse desconto é sobre o imposto inserido no veículo. Se a gente vai comprar um seminovo, ele já foi inserido, a pessoa já pagou, não tem como. Tá. É só para veículo novo. Só o veículo seminovo, ele tem benefício também, o IPVA. Por exemplo, eu fiz o processo e eu não tenho condições de comprar um veículo 0 km imediatamente. A gente entra com um processo só de IPVA. Só de IPVA. Mas, de qualquer forma, algum desconto sai, né? Sai. Por exemplo, nessa situação, eu vou comprar um veículo 0 km, vou colocar um carro aqui de 70 mil reais. Vamos falar, a Carol está aqui, o preço de varejo do seu carro era? 61 mil. 61 mil, ela pagou? 41. 41, 20 mil reais de desconto. Fora que enquanto o carro estiver no nome dele, ela não paga IPVA. IPVA. Entendeu? Antes para conduzido, a gente tinha que entrar com mandado de segurança. Agora a gente já libera automaticamente. Quando a gente libera IPI, ICMS, IPVA, já sai todos os benefícios. Até para condutor e conduzido. Agora que eu pergunto para a Carolina, o que te ajudou no dia a dia, né, em relação a esse desconto? O que pode ser investido no bem-estar do João Guilherme tendo esse desconto? O bem-estar dele é porque ele depende de vários tratamentos, né? É escola, é fonoaudióloga, é terapia, terapia com cavalo, ecoterapia que ele faz. Então, isso tudo depende de carro para levar, porque são lugares distantes e tem horário. Dinheiro. Não, isso. E se ela não tivesse esse desconto, ela não compraria o veículo 0 km imediatamente, né, Carol? Ela estava olhando um usado. Eu estava olhando usado. Aí a mãe dela falou, não, eu vou pagar para ela fazer o processo. Foi aí a mãe me ajudou e foi assim, não, você vai comprar 0, porque já sai com um desconto muito melhor do que você comprar um carro usado. Não, e ela comprou um veículo 0 km com preço de um seminovo. Exatamente. Tem e na hora que eu for vender ele sai pela tabela de comércio, né? Não é pelo valor que eu paguei, ele sai pela... Hoje ela precisa ficar 4 anos com o veículo. Depois de 4 anos. Tempo mínimo também? Tem. Depois de 4 anos, ela pode vender e ela vai perder. Se perder, perde muito pouquinho, mas o primeiro ano desvaloriza 15%, depois a cada ano 10%. Né? A cada ano 5, desculpa. Minha mãe agora mesmo, ela já está trocando dela, né? Ela pegou o primeiro com desconto, agora essa semana mesmo ela já está vendendo o outro e pegando um carro novo. E satisfeitinha da vida. Feliz. Tendo que inteirar pouquíssimo. E em relação a esses descontos, evidentemente passou para outra pessoa e deixa de ter desconto, por exemplo, de PVA, naquele caso. Aí cessa o benefício. Cessa o benefício. Quando ela transfere o veículo para um terceiro, ela já é cancelada no sistema da Secretaria da Fazenda a isenção. No caso, ela comprou um outro veículo 0 km. Aí, quando o veículo faturar, que a gente for emplacar, a gente já vai na Secretaria da Fazenda e casa as informações. Que aí o novo dela já sai com IPVA isento. Puxa vida. É muito benefício, né? Gente, é muito bom. Muito bom, nossa. Um questionamento também que sempre me fazem, é muito bom, por exemplo. Tem o teto que é 70 mil reais. Eu ia perguntar isso aí. Eu quero comprar um carro de luxo. Você pode. Por exemplo, eu vendo muito carro acima de 70 mil reais, que o desconto é incrível. Por exemplo, tem carro de 250 mil reais, que ele fica 195 mil, mais de 60 mil reais de desconto. Porque um benefício só o IPI é 20%. Só aí já foi, imagina, 60 mil reais dá para você comprar um lote, não é? É o que a gente falou da questão de investir no benefício, né, da própria pessoa, como é o caso do meu xará, né? Hoje tinha 2 xarás aqui. Eu fiz a entrevista também com o professor Rodrigo Belmonte, que é professor de Direito Constitucional, né? Quando eu falei que você viria falar aqui, ele falou, puxa vida, que coisa boa, de interesse da sociedade também. E Guilherme, eu também fiquei muito interessada, porque sempre que eu iria falar, a pessoa, você trabalha com o quê? Eu iria falar, eu via o quanto falta informação. A gente vive num mundo de informações, é tanta informação o tempo todo e todo mundo desinformado. Não, isso é utilidade pública, não é? Está previsto sobre lei, não precisa entrar com advogado. Inclusive, eu faço muito processo para advogado.
é tranquilo, não tem o que... E é direito, tem que utilizar. A gente paga tanto imposto, porque que é um benefício a gente não vai utilizar. Mas agora, curiosidade, as montadoras não ficam assim, não, vou enrolar aqui para ver, não tem como. De jeito nenhum, não fazem. O que pode acontecer é assim, como eu te falei... Não tá em estoque, é aquela história. Não, é porque o veículo ele tem que ser produzido no nome do deficiente. Como não vai ter imposto inserido na nota fiscal, eu preciso faturar aquele carro no nome do deficiente. Sim. Por isso que às vezes demora um pouco. Eu vou produzir o carro para ele. Disso, né? A demora. Mas às vezes, no caso da Carol, que ela comprou o carro, foi quantos dias para faturar? Menos de 15 dias. Não, uns 20, né? Não, para faturar tem 2 semanas. Aí, ó, 15 dias. 2 Depende semanas de cada montadora. Carol, porque... desculpe chamar de Carol, né, Carolina aqui. Não. Pode ser Carol. Porque as pessoas sempre têm a curiosidade de... Todo mundo... Porque o número é muito fácil, né? Fala 10 dias, 15 dias, um mês, né? 20 mil, 30 mil... A partir do momento que você teve a ideia, trocou ideia com sua mãe lá, até... Você... A Pâmela me entregou os documentos todos prontos, foi dia 29 de setembro. O carro já está na mão. Já está na mão. Foi 24 de setembro. 24 de setembro. Então, já passou todo o processo já, de esperar, de aguardar. Guilherme, tem montadora, por exemplo, tem muitas montadoras que a fábrica é em São Paulo. Então, a gente tem que fazer o processo de Goiás, depois precisa fazer de São Paulo. Quando a montadora é de São Paulo, demora bem mais. Se é, por exemplo, da fábrica que tem aqui, a Caoa Hyundai tem fábrica que facilita. Não, mas aqui é só... É montadora. Agora a fábrica é em São Paulo, precisa liberar lá. Então tudo parte lá. Posso falar? Pode, fica à vontade. Honda, Toyota, Hyundai, alguns da Chevrolet e alguns da Volkswagen. Aí é feito por São Paulo. Só que... Como meu esposo é de São Paulo, a gente cadastrou e a gente já está fazendo esse processo também. Anteontem eu liberei 2 processos com 26 dias. 26 dias em São Paulo. E agora é digitalizado, é bem tranquilo. Eu conheço a amiga minha que ela demorou 1 ano, que foi a Ju, né? Ela demorou 1 ano para conseguir toda a documentação para comprar um carro. Popularmente, batendo cabeça, né? Porque ela que correu atrás, ela que foi, não existia a Pâmela ainda. Por isso que aqui em Anápolis é uma empresa especializada, como a que a gente está propondo fazer agora, assim, do início ao fim, conhecendo todos os produtos, né, todas as marcas, acompanhando o cliente em todas as situações, não tem nenhuma. Pode ser que tenha alguma assim que faça o processo, mas assim, com essa proposta não tem nenhuma. Tá certo, a gente vai liberar a Carolina e o João Guilherme. Aí eu queria que você desse o recado. Aí eu não vou nem perguntar se você recomenda ou não, né? Claro, eu queria seu depoimento de professor, como a gente falou, né? É uma classe assim muito tranquila, né? Muito. Então eu queria seu depoimento. Eu recomendo. Tranquilizou ainda mais sua vida de professor. Não, eu recomendo porque a gente que precisa de um carro e ter um desconto, que é o desconto vindo de fábrica, é o ICMS e o IPI, fora o melhor que é o IPVA, né, que a gente não precisa estar pagando IPVA, só o seguro obrigatório que a gente vai estar pagando de um carro zero, é muito bom. É um desconto aí considerável, né? E aí a gente não tem a obrigatoriedade de estar trocando o carro daqui 4 anos. Se eu quiser trocar, eu troco. Porque o carro novo ele vai bem, 4, 5, 10 vale anos, a pena. Depende. Deu 4 anos, tem que trocar. Não faz sentido você ficar com o carro. Né? Por exemplo, você vai gastar pouco para pegar um outro 0 quilômetro. Quanto mais tempo você ficar com o carro, mais ele desvaloriza, não vale a pena. E fora o bem-estar que a gente está dando, de qualidade de vida, para a gente estar dando para o filho da gente, né? Que é o meu caso, que a minha intenção foi dar um carro melhor para ele andar, né? Coisa boa, então. Carolina, obrigado. Parabéns. O João tá ali no joguinho, tá tranquilo aí. Trem lindo. Coisa linda, muito bom de ver. Obrigado pela participação. Obrigada. A gente vai fazer uma substituição aqui. Outra cliente, né? Vai dar o depoimento dela. E a velha conhecida nossa. Obrigado. Obrigada. Bom, a gente segue com o programa Alto Astral no 14. Para quem chegou agora, no primeiro bloco, a gente teve a presença da Carolina, juntamente com o João Guilherme, falando dos benefícios para o João, né, que tem síndrome de Down, a respeito dos portadores de necessidades especiais. A nossa convidada de hoje, a Pâmela Rezende, está aqui exatamente para falar sobre o assunto. Abordamos vários aspectos no início, né? Quem são os portadores, como enquadrá-los, de que forma esse processo pode ser feito. E temos nova convidada, mas é claro, velha conhecida de vocês aqui do canal 14 da NET. Olha o sorrisinho dela ali. A Eliane Rodrigues está ali, né?
Tudo sorrindo bem, pra Guilherme. gente. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Guilherme. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Eu vou questionar a Pamela aqui a respeito de mais alguns aspectos e depois eu queria seu depoimento também. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então vamos lá. Pamela, ficou pendente aqui e uma questão muito importante. A pessoa não tem a condição de comprar esse carro à vista. Pode parcelar? Pode. Como que isso funciona? O desconto vai nas parcelas? De que forma é isso? Então, para financiamento, tem desconto só quem é condutor. Quem não dirige não tem desconto, é só para quem dirige que ganha o IOF. Mas o que acontece? A gente pode financiar, por exemplo, eu quero dar 20% só de entrada. Ótimo, a gente dá 20%, faz o cadastro, manda para o banco, tudo ok. Pode financiar tranquilamente, não precisa... A maioria dos casos, eu faço financiado. Aprova tranquilamente, não tem estresse. A taxa de financiamento não muda muito. Depende do valor da entrada. Quanto maior a entrada, menor a taxa. Mas esse processo de aprovação, aquela coisa toda, segue aquele mesmo padrão, né? Segue o mesmo padrão, não muda nada. Pode ser que, dependendo da situação de um conduzido, por exemplo, deficiência mental severa, aí eles vão pedir tutela, curatela, para aprovar que a pessoa está enquadrada na lei, tudo certinho. Mas, em relação à aprovação, em relação à burocracia, a gente acompanha tudo. Não tem estresse com isso, não. Número de parcelas também a negociar? Vai até 60 meses. Aí depende do cadastro. Né? Por exemplo, eu ganho, sei lá, X e eu quero pagar uma parcela muito alta. E a gente vai ter que enquadrar. Né? Mas vai até 60 meses. Com no mínimo de 20% de entrada. Eu já vi 100% financiado. 100%? Já vi 100% financiado. Acontece também. Eliane, conta aí como é que foi sua experiência e eu acredito que até chegar na Pamela você deve ter, né, vai aqui, vai ali, não encontra opção. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Olha, a minha experiência foi o seguinte, quando eu tive o acidente, aí me falaram que eu tinha um desconto, me falaram de tudo isso aí que a Pamela terminou de falar, só que eu não sabia onde que eu começava. E voltando até um pouquinho, que tipo de acidente foi esse? Isso que eu ia te perguntar, porque a gente olhando, visivelmente, você não tem nada. Você não é deficiente quando a gente olha. Isso. Foi o seguinte, eu trabalhava na época no Estado, né? Eu era fiscal e eu estava dentro do carro do veículo que eu trabalhava como fiscal, não vou falar o órgão. Aí eu bati, o rapaz que estava comigo, bateu a 160, nós enfiamos de trás numa carreta. Mas, perca total. Não, eu realmente a gente já... É um milagre que você está aqui então, né? Não é um milagre. Quando as pessoas me veem, quando eu chego para fazer os exames de rotina, que muitas vezes eu sinto ainda muitas dores, né? Aí o que eles falam? Falam, nossa, como que você está andando? Quando vê o estrago que está aqui nas minhas costas, né? Aí, tudo bem. Aí eles falaram que eu tinha esse direito, só que eu comecei sozinha. Procurei uma autoescola aí, não deu em nada. Pensou assim, não, eu sou do meio da mídia, eu conheço todo mundo, eu vou conseguir isso aí, né? Isso. Desse jeito aí. Não deu em nada. Aí ficou. Aí se passaram, assim, uns 5 ou 6 anos, aí me falaram de novo. Até foi um médico amigo meu que me indicou. Falou, olha, tem jeito, a minha esposa conseguiu, que ela é portadora, ela teve câncer. É xará minha, por coincidência, é xará minha. Me deu assim um ânimo. Vá, procura que tem jeito. Já estava pensando em largar de mão? Já tinha largado de mão. Já tinha gastado dinheiro à toa e não consegui. Aí o que eu fiz? Eu procurei até que deu certo. Fui atrás de uma outra equipe aí, eles começaram o processo, cheguei ao Detran, veio uma junta médica para ficar junto comigo, para me analisar. Eu fiz o teste pela primeira vez, eu passei, que tinha gente lá que já tinha tentado umas 5 vezes e não tinha conseguido. Mexe muito com o psicológico da pessoa. Porque é o seguinte, dentro do carro vai com você o quê? Um médico, vai 2 instrutores, para ver se você tem capacidade de fazer e de dirigir. Então a pressão vai além daquela normal para tirar a habilitação, né? É mais gente observando. Muito mais. E quando a gente é observado, a coisa complica, né? Nossa, só de estar falando ali que você está sendo avaliado por 3 pessoas junto com você. Aí, continuando, só que eu não tinha feito, eu não conhecia Goiânia, para começar. E primeiro a gente faz a prova dentro do Detran. Você tem que fazer a prova com o médico,
com mais esses 2 instrutores. Depois, se você passar, eu já te mando ir para a rua. Aí sai da Cidade Jardim e foi andar por ali. Já vai andar naquele trânsito pesado. E aí eu falava assim pro pessoal, é direita ou esquerda? Aí eu começava a tremer lá, porque realmente o trânsito é pesado. Porque a gente sai do habitual, né? Que a gente está acostumado com aquela situação. E ali é o seguinte, um stop que você... um pare, eu falo stop porque acostumei. Um pare, você já está reprovada praticamente. Tem 2 reprovações. É o pare, parece que o stop... E tem uma seta também, outra que dá a reprovação lá também. Eu fui de boa na primeira, graças a Deus eu passei de boa. É uma coisa boa, né? Aí, tudo bem. Aí vem a outra parte. Aí foi onde eu encontrei o pessoal aqui, a Pamela e o esposo dela. Aí, o que eu fiz? Eu deixei tudo na mão deles. Eu viajei. Para os Estados Unidos. Viajei. Dá licença. Stop, gol e tudo. Dá licença, né? O gol que ela fala não é o carro, não. Siga, né? Ela foi para os Estados Unidos e deixou a documentação. Enquanto a gente estava trabalhando, ela estava gastando. Não, eu fui de boa. Cheguei, seu carro já está pronto. Ó, e foi assim, ó, vendi meu outro carro. E acho que não demorou 2 semanas. E pior que eu cheguei lá, eu preciso do carro para amanhã, porque não deu nem tempo de eu peguei o carro. Assim, o carro zero, né? Fazer festa. Você veio dos Estados Unidos, um país que, sabidamente, a gente entende que as coisas funcionam bem, né? Você chegou e falou, será que eu saí mesmo dos Estados Unidos, estou no Brasil, a coisa está funcionando aqui? Está funcionando. Não é? Desse jeito, viu, Guilherme? Lá tudo funciona, e quando funciona, a Pamela e Eliane, a gente fica até espantado, né? Não, olha... Porque o normal é o quê? A gente fica se lamentando, é papel demais. Isso! Tem muito cliente que fala assim para mim, é só isso. Eu falo, não, tá pronto, é só pedir o carro. Eu falo, tem cliente que pega o carro e fala assim, mas e agora? Eu não falo, tem nada errado, não. Isso. Não, mas é certeza. Meu Deus do céu, vai mesmo, aproveitar seu carro, é isso mesmo. Não, isso é bom demais. Chegou muito rápido, foi tão rápido que eu mal falei, vou ter que vender meu carro porque eu já estava chegando outro, foi rapidinho mesmo, deu tudo certo. E aí veio a outra etapa, foi a documentação. Aí também eu pensei, vai ser aquela tormenta, aquele estresse, né? Foi rapidinho, foi tudo beleza, Guilherme, deu tudo certo. Coisa boa, anjos apareceram na sua vida. Né? Graças a Deus. Só que aí, na época que a gente fez o processo dela, a gente não estava com a empresa de assessoria toda montada, a gente não fazia parte de emplacamento. Hoje a gente já faz tudo. Ou seja, o processo... O processo, quando a gente fez o dela, a gente entregou, acompanhou o faturamento do carro, né, Eliane? E quando o carro faturou, que ela foi pegar, aí já era por conta dela. Hoje não, hoje a gente já acompanha até o emplacamento. O cliente não precisa nem se preocupar com essa parte. Bom, mas a gente está falando aqui de desconto, né? É ótimo e tudo, mas tem o custo também do seu trabalho, evidentemente. Nossa, é tão barato. Fica caro, né? Porque eu tenho que fazer a pergunta que o ouvinte e o telespectador está fazendo agora. Então, vamos falar para conduzido. O conduzido, ele não precisa passar pela junta médica do Detran, né? Uma pergunta que sempre me fazem, eu já vou responder aqui, por exemplo, o filho da Carol tem deficiência, né? Se ela precisa mudar a CNH dela, não precisa mudar nada. Eu tenho a minha CNH, eu não tenho deficiência nenhuma, minha CNH está normal, está válida, vou utilizá-la normal. Para fazer esse processo de IPI, ICMS e IPVA, dá até vergonha de falar, eu cobro R$600. Não paga nem as custas do escritório. Mas assim, eu acho que é justo. Não, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu nesse valor... do telespectador, claro. Nesse valor que você vai pagar R$600, se for um veículo de R$70 mil, você vai ter mais ou menos R$20 mil de desconto contando com o IPVA. Você vai gastar R$600 com a documentação. Se for para fazer o laudo em algum órgão público não gasta nada, né? Demora um pouquinho mais, mas não gasta. E vai ter esse benefício do IPVA isento durante os 4 anos, sem precisar renovar, sem precisar fazer nada. E a Receita Federal e Estadual liberados também. E com detalhe, e a dor de cabeça essa não tem preço. É só eu. É só minha a dor de cabeça. Outra coisa, Guilherme, que eu esqueci de frisar aqui, que no dia que eu estava lá fazendo o meu exame, tinha pessoas daqui de Anápolis que estavam com hérnia de disco, com alguma coisa na coluna, uma doença na coluna. O que acontece?
a minha carteira, por exemplo, era A2B, eu dirigia carro e moto. Vai ser cancelada mesmo, isso não adianta. E teve um rapaz lá que ele gosta muito, não é a moto para ele, é um lazer, é um lazer. E aí eles cancelaram a carteira dele lá e ele ficou muito triste e queria voltar ao processo. Que não tem como, sabe? Então a pessoa tem que ficar atenta nisso também, certo? Porque a carteira, se a pessoa tiver uma paixão por moto, esquece. Eu sempre instruo os clientes antes. Se for D também, rebaixa. Não pode exercer atividade remunerada. A D seria caminhão, né? Aí baixa a CNH. E no caso de moto também, não, aí perde o direito de pilotar a moto. Tá mudando. Eu já tem caso de cliente que conseguiu, né? A tendência é cada vez melhorar. A tendência é mudar isso aí, viu? A coisa se abrir, né? A tendência é dar uma melhorada aí. Outra curiosidade, consórcio também pode ser usado para comprar um veículo com desconto? Pode também. Já fiz muito processo com o consórcio. O consórcio é assim, é como se fosse uma poupança, né? Você faz o consórcio ali, se você tiver contemplado, ótimo. Aí é mais fácil. Agora, você fazer o consórcio esperando comprar o veículo na isenção para ser contemplado ainda, eu não indico. Né? Assim, só se tiver contemplado. Se o consórcio tiver contemplado, tiver tudo ok, já deu lance, já está tudo certinho, beleza. Agora, se está fazendo o consórcio e nem foi contemplado ainda, aí eu não indico, não. Eu indico um financiamento, que é rápido, né? Sem dúvida. E, bom, eu acredito que seja um mercado que tem expansão no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Nossa, olha, a gente... As pessoas descobriram, né? Eu peguei uma estatística junto ao Detran, eu nem trouxe, deveria ter trago. Quanto aumentou emplacamento para deficiente físico de 2017 para 2018, mas foi gritante, foi mais que 100% de um mês de 2017 para 2018. Porque as pessoas não tinham acesso à informação. Primeira coisa, não tinha acesso à informação, né? Parece que muitas vezes não querem, inclusive, deixar, né, essas informações à mostra, né? Mas a gente está entrando aí bem forte. Eu estou com umas parcerias muito boas, com umas pessoas muito bacanas que estão dispostas a alastrar informações. A gente vai entrar com o Instagram, Facebook, site, tudo. Para as pessoas terem acesso mesmo. É direito. Não, eu diria até, porque é tanto imposto que a gente tem em cima do carro, é um bem tão assim, almejado pelas famílias que, ao final, parece que aquele preço que sai é o preço realmente que seria justo, o justo do carro. Ali você vê o tanto que tem de imposto, o tanto que tem de coisas Carol, agregadas ali em cima. Sobre o IPVA, por exemplo, que a gente tem que todo ano pagar. Meu Deus, meu coração dói com aquele negócio. E ainda mais quando a gente passa no buraco, né? Guilherme, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, gente. Chame a atenção. Fica à vontade aqui. É o seguinte, que eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes, no meu caso, eu não queria isso para mim. Eu queria estar com a minha perfeita saúde aqui. Trocaria qualquer desconto pela coluna em ordem. Pela minha coluna em ordem, tudo de boa, porque eu vejo tanto que eu necessito de tomar remédio, eu vejo quanto é difícil para me chegar igual eu cheguei esses dias na fila para eleitoral, o pessoal, eles me... Eu tô vendo a Eliane assim, bonitinha, né? Não sabe o que eu bonitona, tenho. Né? Tá lá. Você entendeu como que Você é? não tentou furar a fila, não, né? Não, eu cheguei lá, eu mostrei meu documento, acho que nem a mulher não sabia o que era, significa lá na minha carteira, você entendeu? Tem aquela, não sabe, a maioria das pessoas. As pessoas podem ser beneficiadas na fila, mas não consta ainda, né? Mas eu corro atrás dos meus direitos. Já que aconteceu isso comigo, eu corri atrás dos meus direitos, corro atrás dos meus direitos. E eu passo isso para nossos ouvintes também, que está aí nos ouvindo, tem que correr atrás dos direitos. Olha, ninguém quer isso para a vida da gente. Ninguém quer uma doença para a gente. Claro ninguém. Que não. Mas se já aconteceu, você tem o seu direito, corra atrás. Guilherme, nem toda deficiência é visível. E no início, quando eu comecei a trabalhar com deficiente, eu fazia como essas meninas aí atendentes. Eu falava, gente, mas o que essa pessoa tem? Né? Vai trabalhar, né? Quer dizer, pode trabalhar, né? E pegar no pesado, né? Tem gente que fala assim, não. Eu falava, não, mas tá fortuna, né? Aí depois, assim, hoje eu tenho 2 deficientes em casa, meu pai e minha mãe.
Meu pai ele tem um problema na coluna seríssimo. Ele já fez 2 cirurgias no Sara Kubitschek. Então, tem dia que ele tá ótimo. Tem dia que ele anda para lá e para cá e ajuda a fazer as coisas. Tem dia que ele não levanta da cama. Não dá conta, né? E tem muita situação que a pessoa não quer entrar só para não ser taxada como deficiente. Tem isso também? Tem isso. Eu não quero o meu direito porque eu não sou deficiente. É o preconceito em cima do preconceito. Porque, igual eu falei, quem vê ela trabalhando, andando para lá e para cá, fala, não é deficiente. Eu não me sinto deficiente. Mas não é, gente. Toma muito remédio, sente as dores. Se dirigir muito tempo carro normal, é horrível. Você tem aquela plaquinha da prefeitura para estacionar e vai? Tem. Super fácil. E eu aposto que muita gente viu a plaquinha, você descendo e fala, não, ela não é deficiente. O que ela está fazendo nessa vaga? Acontece com você? No banco agora, esses dias lá no colégio militar, no Polivalente, eu estava votando, me taxaram lá, você entendeu? Eu falei, gente, eu vou lá no carro, então, pegar, já que eles não sabem o símbolo do que tem na minha carteira, eu vou ter que ir lá fora pegar. Pega os exames, anda com os exames. É porque fica difícil para a gente. Olha, para você ter uma ideia, porque a gente olha para outra, a gente não sabe o que ela tem. Uai, o meu visual está aqui, mas não sabe o que está por dentro de mim. Muitas vezes eu chego para fazer um exame, eu chego lá toda do meu jeito para fazer um raio-x da coluna, a menina me atende muito bem, me olha assim, depois ela aparece lá na porta, o que aconteceu com você? Como que você está andando? Você entendeu? Não sabe o que está por dentro da minha coluna. Não sabe o meu dia a dia. Você entendeu? A pessoa tem que saber o que a outra está. Não é porque a gente está tranquila aqui, mas talvez tem outros tipos de deficiência também. A pessoa que sofreu, por exemplo, você falou aquele AVC? Dia na rádio, um AVC, não é? Muitas vezes ela se reabilitou, mas ela sofreu. Passou por aquela... Tem várias situações, assim, Parkinson. Eu tive um AVC, um lado está paralisado, enquadra. É como eu falei, diabetes, dependendo do grau da diabetes, eu já consegui fazer processo. É lógico que não é, né? Mas a diabetes é uma doença muito severa, né? Ela causa cegueira, amputação de membros. Então, diabetes enquadra. Artrite, artrose. Esse é o caso da minha mãe, que eu estava te falando até antes. Pois E você cuida da sua mãe? Minha irmã. Sua irmã tem direito. Porque ela cuida da sua mãe é deficiente, e ela que leva sua mãe para o médico, corre para lá e para cá, ela tem direito. Tem direito. Ontem mesmo eu estava no aniversário de uma amiga, e uma pessoa que estava lá na mesa falou que a mãe é acamada, nem consegue levantar da cama. Ela tentou fazer o processo e não conseguiu. Eu falei, meu Deus do céu, a chance de não conseguir é 0. Pode me procurar que você só me paga depois que eu te entregar pronto. E no caso, vamos pegar o exemplo da minha mãe. Ela tem dificuldade terrível de locomoção. Ela necessariamente precisa de acompanhar todos os passos ou não? De jeito nenhum. O laudo basta. Sabe o que sua mãe vai fazer? Ela vai ao médico uma vez só. Ela vai fazer o laudo médico, depois, se eu precisar de alguma assinatura dela, eu vou até lá. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Bom, a gente está chegando ao final aqui, mas antes eu queria um depoimento, e é claro, mulheres estão aqui, né? A gente está no Outubro Rosa, inclusive, né? Finalizando o Outubro Rosa. Eu quero falar. Então, acho que é importante a gente fazer esse alerta, não só em relação ao Outubro Rosa, não é bem o tema aqui, mas da condição feminina, é claro, tem o lado comercial da coisa, mas o lado emocional também. Você acaba que se envolve emocionalmente com as pessoas também. A gente viu o carinho que você tem aqui com o João Guilherme. Não. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu me torno amiga de todos os meus clientes. É verdade. Porque, assim, quando eu vou fazer o processo, eu não falo assim, me dá o laudo e a xerox e pronto. Não, eu quero saber o que aconteceu, a vida da pessoa, porque me interessa muito. Isso te dá um gás a mais para Quando eu comecei a fazer o processo, eu ficava muito mal. Quando uma pessoa estava com câncer, por exemplo, Outubro Rosa, câncer de mama, enquadra. Tem o Novembro Azul, agora os homens. Os homens, mas aí câncer de próstata não enquadra. Por enquanto não, né? Por enquanto não. A gente eu ouvi dizer que HIV e câncer de próstata já está bem ali na portinha, já está quase liberado. Aquela amiga com deficiência que eu te falei, das mãos assim, do dedinho também. Enquadra também. Eu não sabia, ela me passou. Uma coisa simples, viu? Mas enquadra. Só para finalizar o que você falou de envolvimento, que não é só comercial, pelo contrário. Não, é claro. No início, Guilherme...
Você não chamaria aqui, jamais. No início, eu não cobrava para fazer os processos. Eu fazia todos os processos naquela correria, trabalhando com o filho, correndo para lá e para cá, só para ajudar mesmo as pessoas. E hoje a gente montou a empresa para trabalhar com isso, para continuar ajudando as pessoas. Evidente. Né? Mas assim, eu me envolvo muito com cada cliente. Inclusive, um cliente meu, a coisa mais linda do mundo, síndrome de Down, foi meu cavalheirinho de casamento. Certo. E um cliente meu, paralisia cerebral, o Gibrail, que mora em Jaraguá, ele que levou a Bíblia no meu casamento. Puxa vida. Coisa mais linda, todo mundo ficou emocionado. Eu só de lembrar eu fico emocionada. É muito carinhosa Você mesmo. quer bênção maior que essa? Gente? Não, gente, o que eu mais escuto é assim, Pamela, eu tô orando por você. Pamela, eu peço a Deus pela sua vida. É o maior pagamento de todos. Para mim, não tem coisa melhor. Verdade. Não, pode continuar. Não, eu ia falar só que raciocínio. ontem eu estava com uma cliente numa reunião, ela falou, Pamela do céu, como, assim, eu agradeço a Deus, né, por ter te conhecido e a nossa amizade, uma cliente que eu fiz o processo. Falei, Regina do céu, eu que agradeço, porque eu brinco com uma amiga que eu sou a filha predileta de Deus, porque ele escolhe as pessoas que vão entrar na minha vida. Coisa boa. Nossa, eu sou muito agradecida a Deus por ele ser tão bom para mim. Eliane, seu depoimento, então. Fala um pouquinho dessa moça e do esposo dela também. Olha. E vamos dar os créditos aqui. Qual é o nome do seu esposo? O Anderson Hermida. Ele não pôde vir aqui hoje, que ele está passando por um processo de auditoria. Ele presta serviço também de auditoria. Mas ele agradeceu e ele quer vir aqui depois. Tá certo, a gente que agradece. A palavra é sua, Eliane. Olha, eu tive o prazer de conhecer a Pamela e o esposo dela. Inclusive, nós também já estivemos lá na rádio, né? Também fizemos. Vamos voltar agora, né? E outra, tem muita gente que está aí precisando e não sabe dos direitos que tem. Então, está aqui essa pessoa bacana, uma pessoa que realmente, uma pessoa de Deus, do bem, viu? Uma pessoa do bem e quer ajudar você que está aí precisando. Aqui ela vai deixar o contato dela, né? Pode deixar o contato? A gente deixa aqui no E eu agradeço aqui a oportunidade de estar do seu lado aqui, dando esse depoimento, tá? Foi muito bom mesmo para mim, para minha vida, foi um presente de Deus. Deus me abençoou, graças a Deus eu estou com o meu carro novo. Tá certo. Agora vai dar para quem dirige a 160 dirigir, não, viu, Eliane? Não, Deus me livre. Dentro dos limites. No máximo 100, 110 estourando. Respeitar as leis, né? Isso é muito importante. Pamela, foi um prazer recebê-la aqui. Eu queria que você deixasse esse recado final para a gente, para quem está acompanhando o Canal 14. Vai poder acompanhar no YouTube depois também. Tá ótimo. Vamos até a também, sua participação no Alto Astral, na Rádio Imprensa também. Vamos, eu estou à disposição. Guilherme, eu quero te agradecer pelo espaço, é muito importante esse assunto, é utilidade pública, parabéns pelo programa. Depois que eu falei para o meu pai que eu viria, tá um monte de gente procurando aí, acompanhar. Parabéns mesmo, porque as pessoas gostam muito de ter informação. E é muito importante isso. Eu sempre te admirei muito, te achei um profissional muito competente. Para mim é um prazer estar aqui com você. Que isso, a gente que agradece. Eu e o Joséval, claro, o idealizador do programa é o Joséval, nosso parceiro. Ele não pôde estar presente hoje aqui, como eu falei. Mas ele está melhor que muita gente, né? Tá tranquilo. Mas você vai conhecê-lo e a gente vai agendar essa entrevista também na Rádio Imprensa para alastrar mais essa ideia. Eu agradeço muito, gente. Para mim, não tem nem o que falar, só agradecer mesmo. Muito obrigada. Tá certo. A gente agradece, é claro, Eliane, a Pamela, especialista. a Carolina e também o João Guilherme e também o amigo assinante do Canal 14 da NET que acompanhou, né? Mas essa entrevista, eu garanto que muita gente não tinha nem ideia disso aí, desse direito que tem, e pode ter certeza, né, que vai repercutir muito, né? Você pode acompanhar a entrevista, é claro, na grade do Canal 14 e também nosso canal no YouTube também, tá? Você pode acompanhar. A gente agradece não só nossas convidadas, mas também como nossos parceiros, né, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Então, um abraço e até logo mais. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico, Hospital Evangélico Goiano, o Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturares,
Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e também a rede Itego, Governador Onofre Quinan. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.